Fala galera, tudo bem? Essa é uma aula então sobre os primeiros e principais modelos atômicos que a gente trabalha com o ensino médio. Vamos trabalhar aí 4 modelos atômicos principais, complementar um pouquinho cada um deles e falar um pouco sobre representação do elemento químico, número de massa, número atômico, conceitos básicos da química. Essa aula é importantíssima para a gente poder desenvolver os conceitos então a partir dela. Na apostila, essa aula corresponde às páginas 33 até a página 44. Teoria atomística, ou seja, a atomística é o ramo da química que também mistura com física relativa ao estudo do átomo. A palavra átomo ela surge na Grécia Antiga com os filósofos Demócrito e Leucipo. E a etimologia da palavra, a origem da palavra relata aquilo com o qual não pode ser mais feita nenhuma divisão. Átomo, sem divisão. Então, átomo era um conceito filosófico, um conceito de entendimento da estrutura da matéria, na qual, uma vez que você pegasse uma porção de matéria e você imaginasse que você fosse quebrando ela cada vez em pedacinhos menores, por dedução meio que lógica, chegaria uma hora que você encontraria uma porção dessa matéria que não permitiria mais a divisão. Nesse momento, você teria encontrado o átomo da matéria. Esse conceito, por incrível que pareça, por mais lógico que pareça nos dias de hoje, foi um conceito deixado para depois, porque naquela época prevaleceu um conceito que era defendido por Aristóteles. Não sei se ele era o mais fodão, era mais jovem, era mais convincente, tá? Mas o conceito de Aristóteles trabalhava com a composição da matéria como sendo a combinação de 4 elementos: terra, ar, água e fogo. Esse conceito desses 4 elementos, terra, ar, água e fogo, prevaleceu sobre a ideia do átomo. Então, durante muito tempo, esse conceito do átomo ficou em desuso, ficou esquecido. Então, a gente vai trabalhar com esses 4 principais modelos atômicos. Quando se fala em modelos atômicos, é comum, no nosso nível de estudo inicial, associar o nome do cientista que descobriu algo de relevante e associá-lo ao modelo atômico. Então, a gente tem o modelo atômico do Dalton, o modelo atômico do Thomson, o modelo atômico do Rutherford, o modelo atômico do Bohr. Esses são os 4 principais e iniciais modelos atômicos. Então, associa-se a descoberta ao nome do cientista que a fez. Recuperando esse conceito da Grécia Antiga, do átomo como sendo uma estrutura indivisível, constituinte da matéria, o inglês John Dalton, tá, recuperou esse conceito de o átomo como sendo uma esfera maciça, indivisível e indestrutível. Para a gente visualizar numa comparação, era como se o átomo fosse uma bola de sinuca, como se o átomo fosse uma bola de bilhar. Entendeu? Uma esfera, uma bola maciça e indivisível e indestrutível. Só que o Dalton trouxe esse conceito com associação a experimentos. Então não era um conceito abstrato da Grécia Antiga, era um conceito fundamentado em experimentos, basicamente respeitando o princípio da conservação da massa de Lavoisier e a lei das proporções definidas de Proust. Olha aqui em cima, aqui eu tenho átomos de hidrogênio, átomos de oxigênio e átomos de bromo. Percebam que elementos químicos diferentes eram representados por átomos diferentes, com características diferentes, esferas maiores, menores, ou seja, havia para cada elemento químico um átomo específico. Esses átomos podiam se combinar entre si e originar as diferentes substâncias químicas, ou seja, as substâncias eram formadas pela combinação de átomos diferentes. Esses átomos de um mesmo elemento químico eram idênticos entre si e diferentes quando comparados a outros átomos de outros elementos químicos. Essas experiências de Dalton permitem a ele afirmar que reações químicas nada mais são do que rearranjos atômicos, tá,
em que essas esferas permanecem inalteradas. Eu tenho aqui embaixo ali, ó, uma representação de uma reação química segundo o modelo atômico de Dalton. Essa esfera grande e preta representa um átomo de carbono, que vai se juntar, aquela bolinha azul, as duas, representa o gás oxigênio, cuja representação é O2. Depois que a reação acontece, nenhum átomo desapareceu ou se formou. Eu tenho simplesmente o novo arranjo. Eu tinha o C sozinho, que representa o carvão, o carbono, e eu tinha o O2, O com O. Depois que a reação aconteceu, eu vou ter então o CO2. Os mesmos átomos que estavam presentes no início da reação, os reagentes, aparecem combinados de maneira diferente no produto, depois da setinha. Mas percebe que as bolinhas representam átomos de elementos químicos diferentes. Fechou? Esse é o modelo atômico de Dalton, que reintroduz o conceito de átomo. Não por coincidência, o daltonismo, que é uma dificuldade em enxergar tonalidades de cores, pode ser até uma incapacidade de enxergar cores, só preto, branco e cinza, ou dificuldade com uma ou outra cor, era uma patologia que o Dalton possuía e que ele estudou em relação a isso. Então, o daltonismo ficou conhecido, ficou em homenagem ao John Dalton, que era possuidor da doença e pesquisador em relação a ela. O daltonismo é uma doença que acomete predominantemente os homens, porque ela é relacionada ao cromossomo X em recessivo. A gente sabe que o homem tem X e Y, e a mulher é X e X. Ou seja, para a mulher ter o daltonismo, que pode ter, é necessário que o X que veio da mulher tenha esse gene recessivo para o daltonismo, ou seja, a mulher tem que ser daltônica ou portadora desse gene recessivo, e o homem tem que ser daltônico, ou seja, o pai e a mãe têm que ter a doença, ou a mãe ter a doença não manifestada. Já no homem, basta que apenas a mulher tenha fornecido para ele o cromossomo X com esse gene recessivo. Tá? Então, é uma doença tipicamente masculina, vinculada ao cromossomo X. O modelo atômico de Thomson, que está aqui, o J.J. Thomson, para que esse pudim, Ademir? Vamos ver mais tarde que também é comum para o ensino médio, assim, para as fases iniciais, associar o nome ao modelo e a uma visualização de comparação mais comum. Então, Dalton é a bola de bilhar. O Thomson é o modelo do pudim com passas. Tá? Que modelo é esse? Olha só, aqui embaixo, pessoal, eu tenho um tubo de Crookes. Esse tubo de Crookes nada mais é do que uma ampola de vidro, um tubo de vidro, que tem dois eletrodos ali dentro, um cátodo e um ânodo, um negativo e um positivo, com um gás rarefeito lá dentro, um gás em baixíssima pressão. O que é que o Crookes percebeu? O Crookes, desculpa, não o Crookes é o doce, é o Crookes, tá? Que esse raio que saía lá dentro, que era chamado de raio catódico, era bem interessante, gerava uma cor, uma luminescência que chamava atenção, e esse raio era repelido por ímã. Tá? O J.J. Thomson estudou a fundo esse raio de Crookes, esse raio catódico, desculpa. Tá? E ele percebeu que esse raio, pessoal, que está ali dentro, está vendo ali, ó, que quando eu estou aproximando um ímã dele, está sendo repelido esse raio, ele tinha massa. Então, esse raio catódico tinha massa. Ele colocou lá dentro um dispositivo que girava, e quando esse raio atravessava, esse raio fazia esse dispositivo girar. Ora, se faz girar, é porque esse raio que entrou em contato com o dispositivo tinha massa. Ele aproximou aqui em cima, esquece o ímã, um campo elétrico positivo e embaixo um campo elétrico negativo. E ele percebeu que esse raio tinha atração pelo campo elétrico positivo, ou seja, esse raio era de natureza negativa. Tá? E esse raio era idêntico na coloração, essa coloração esverdeada que aparecia lá no ânodo, saindo do cátodo, por isso que era o raio catódico, era sempre da mesma coloração quando esse raio encontrava com o vidro, independentemente do gás rarefeito que havia sido colocado dentro do tubo de Crookes.
Conclusões do J.J. Thomson. Esse raio, na verdade, era formado por partículas de massa muito pequena, de massa desprezível. Essas partículas tinham cargas negativas e eram comuns a qualquer amostra que ele usasse de gás. Ele havia descoberto uma partícula fundamental da matéria chamada de elétron. Tá? E aí o elétron, então, é a primeira partícula subatômica, é a primeira partícula menor do que o átomo. Ele tem massa muito pequena, desprezível, e carga elétrica negativa. Naquele pudim com passas ali, as passas que recobrem o pudim são os elétrons. Fechou? Se fosse aqui no Brasil, seria o modelo brigadeiro. Seria aquela esferinha lá do Dalton, recoberta em que o granulado seriam os elétrons. Está aqui, ó. Tá vendo? A mesma esfera do Dalton, que agora tem carga positiva, ela está recoberta por partículas pequenas de carga negativa, que o J.J. Thomson deu o nome de elétron. O Sir Ernest Rutherford fez esse experimento importante para a química. Ele pegou uma fina lâmina de ouro e bombardeou ela com partículas alfa, que são partículas de carga positiva. Essa lâmina de ouro tinha um anteparo ao redor dela por completo, era impregnado com material fosforescente, ou seja, aonde a radiação batesse, emitia luz. Tá? O que é que o Rutherford fez? Está aqui embaixo, tá vendo, galera? Ó, essas bolinhas verdes que estão se deslocando são as partículas alfa de carga positiva. A surpresa do Rutherford foi que grande parte das partículas alfa atravessavam a lâmina de ouro como se ela não existisse. Ou seja, elas não encontraram nada para colidir contra. Conclusão do Ernest Rutherford. Na verdade, a matéria não é feita por partículas maciças e indivisíveis. A matéria é preenchida por um grande vazio. Algumas pequenas partículas ricocheteavam, batiam e voltavam, ou desviavam a sua trajetória ao se aproximar de uma área do átomo que era muito pequena. Como ele sabia que a partícula alfa era positiva, e essa partícula ela, se aproximando dessa região central muito pequena do átomo sofria um desvio, ele concluiu que nessa região central também existiam partículas positivas, já que partículas de carga igual se repelem. Quais foram as conclusões do Rutherford? Na verdade, o átomo não é maciço. Na verdade, o átomo é formado por uma região muito pequena que ele deu o nome de núcleo, que é extremamente pequeno e possui carga positiva, na qual ele encontrou os prótons. Ele sugeriu o nêutron, mas não conseguiu provar a sua existência. Ao redor desse núcleo pequeno orbitavam os elétrons, que eram partículas de carga negativa. Essa região periférica do átomo, ele deu o nome para ela de eletrosfera. Quantas partes tem o átomo? Duas. Uma região central, que eu chamo de núcleo, e uma região periférica, que eu chamo de eletrosfera. Quem estava no núcleo para Rutherford? Os prótons. Quem estava na eletrosfera? Os elétrons. Então, para o modelo atômico do Rutherford, o núcleo é pequeno, positivo, e eu encontro os prótons. Essa região central eu chamo de núcleo. Essa região periférica eu chamo de eletrosfera. Elétrons são partículas que têm carga elétrica negativa e a massa ela é quase 2.000 vezes menor do que a massa do próton. Tá ali, galera? Olha aqui do lado, ó. Uma imagem do que o Rutherford imaginou que pudesse ser o átomo. Tá? Então, ele tornou a matéria agora não maciça. A matéria, então, ela é formada por uma região central e uma região periférica. Em 1932, James Chadwick acaba descobrindo o nêutron que havia sido proposto lá pelo Rutherford. Então, agora ele pega esse nêutron e coloca lá dentro do núcleo. Aqui, galera, ó. Então, o que é que eu encontro no núcleo do átomo? Prótons mais nêutrons. O que é que eu encontro fora do núcleo, na eletrosfera? Os elétrons. No átomo neutro, o número de prótons
é igual ao número de elétrons. E os nêutrons estão lá dentro do núcleo para estabilizar a força de repulsão que existe entre os prótons. Fechou? Aqui eu tenho uma tabelinha que está ocupando uma parte. Olha só, o que eu tenho no núcleo? Próton mais nêutron. Qual é a massa do próton? 1. Qual é a carga do próton? Mais 1. Onde é que eu tenho mais o que eu tenho mais no núcleo? O nêutron. Está aqui. Qual é a massa do nêutron? Ela é praticamente a mesma do próton. Vamos ver depois, quando a gente falar sobre radioatividade, que o nêutron é ligeiramente mais pesado do que o próton. E a carga do nêutron, o nome já diz, se é nêutron, é porque a carga dele é 0. E o elétron, a massa dele é 1836 vezes menor que a massa do próton. O próton já não pesa porra nenhuma. O nêutron é aquele nada dividido por 1836, e a gente sabe que matematicamente 0 dividido por algum número vale 0. Ou seja, a massa do elétron ela existe, mas ela é desprezível. Eu estou escondendo ali qual que é a carga relativa do elétron. Ela é menos 1, ou seja, próton e elétron têm a mesma carga, só que com sinais contrários. E o modelo de Bohr, 1913? Bohr já vai introduzir dentro do átomo um conceito de física quântica, que é física de partícula. Por isso que ele já pega a eletrosfera, que era meio bagunçada no Rutherford, e divide a eletrosfera do átomo de Bohr em camadas, chamadas de níveis quânticos ou camadas. Olha só, o Bohr estudou só o hidrogênio, que é o átomo mais simples que existe. A gente sabe hoje que a eletrosfera pode estar dividida em até 7 camadas. Camada K, L, M, N, O, P, Q. Camada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Todo átomo tem 7 camadas? Não. O átomo pode ter até 7 camadas, chamados níveis quânticos, tá? Ou níveis de energia. Então, no átomo, a energia está quantizada em quântons. Vamos lá, aqui, tipo, da cor aqui, ó. O que o Bohr sugeriu com relação a um elétron? Então, eu tenho um elétron aqui, ó, na camada 6. Se esse elétron recebe fótons, se ele recebe energia, eu falo que esse elétron ficou excitado. Então, ele vai saltar de uma camada interna para uma camada mais externa. Só que depois de algum tempo, esse elétron vai voltar para a sua camada original e aí ele vai emitir esse excesso de energia que ele absorveu sob a forma de fótons, sob a forma de luz. Então, dependendo do salto quântico, o elétron vai emitir cores de espectros de cor diferente. Por isso que a gente consegue medir esses saltos aqui por espectroscopia, ou seja, você mede a cor que vai ser emitida pelo salto quântico que o elétron deu. Tá? Então, o Bohr dividiu a eletrosfera em camadas. A gente sabe que hoje são até 7 camadas, da K, L, M, N, O, P e Q. E que quando o elétron recebe energia, ele é excitado, ele salta de uma camada interna para uma camada mais externa. Ao liberar essa energia que ele absorveu, ele retorna para a sua camada original e aí ele vai emitir luz. Tá? Então, olha só, eu tenho aqui então uma escala do tempo em relação aos modelos atômicos. Infelizmente para a gente, até por uma questão que não havia laboratório, óbvio, né? Estou falando isso aí lá 400 anos antes de Cristo. Então, a teoria dos 4 elementos, ar, fogo, terra e água, suportada, defendida por Aristóteles, foi a teoria que prevaleceu em detrimento da teoria atômica proposta por Demócrito e Leucipo. A gente sabe hoje que a teoria atômica seria a teoria a ser escolhida. John Dalton recupera essa teoria atômica, a partir de experimentos, principalmente de conservação de massa e de proporções definidas. Para ele, o átomo é essa aqui, ó, esfera maciça e indivisível. J.J. Thomson, estudando os raios catódicos, percebe que, na verdade, não eram raios. Na verdade, aqueles raios catódicos eram um feixe de elétrons. E aí ele descobre a primeira partícula subatômica, que é o elétron, e cria o famoso modelo do pudim com passas, na qual as passas são os elétrons de carga elétrica negativa e massa
desprezível. Ernest Rutherford, estudando o bombardeamento de uma fina lâmina de ouro com partículas alfa, percebe que a natureza da matéria, os átomos, eles não são maciços, eles possuem uma região central chamada de núcleo, na qual ficam os prótons, depois Chadwick incorpora os nêutrons lá dentro, e ao redor os elétrons estão circulando em órbitas similares ao sistema planetário. Niels Bohr descobre então inclui a física quântica dentro da atomística e fala que a eletrosfera ela não é única, ela é dividida em níveis quânticos ou camadas. E o Sommerfeld, um alemão, lembra que eu falei que os saltos quânticos geram cores? Tá? Espectroscopia. Depois, os aparelhos aperfeiçoam mais e o Sommerfeld percebe que há mais linhas de cores, ou seja, a camada ainda pode ser subdividida em subcamadas ou subníveis. Olha lá, eu tenho lá em cima, olha lá em cima, galera. Vamos ver que negócio aqui, peraí. Deixa eu mudar a cor aqui. Olha lá em cima. Eu tenho aqui a primeira camada, que é a camada K. A camada K tem só um subnível. Vamos antecipar um pouquinho. Quais são os subníveis? S, P, D e F. As camadas são K, L, M, N, O, P, Q. Os subníveis são S, P, D e F. A primeira K, camada número 1, tem só um subnível, que é o subnível S, que é circular. A camada L, que é a segunda camada, ela tem o mesmo subnível S circular, mas apresenta um subnível elíptico do tipo P. A camada M, que é a terceira camada, apresenta um subnível circular S, um subnível elíptico P e um subnível elíptico D. A quarta camada apresenta um subnível circular S, um subnível elíptico P, um subnível elíptico D e um subnível elíptico F. Admito que está confuso. O que significa isso? O Bohr dividiu a eletrosfera em camadas. O Sommerfeld dividiu a eletrosfera além das camadas em subcamadas. As camadas de Bohr são circulares, porque ele só estudou o hidrogênio, e o hidrogênio tem uma camada e um subnível, que é o S, que é o subnível circular. Os outros átomos podem apresentar 1, 2, 3 ou 4 subníveis, ou seja, divisões dentro da mesma camada. Então, olha só, o átomo era uma esfera maciça que ganhou os elétrons ao redor, que depois se viu que não era assim, que havia núcleo e eletrosfera, depois se viu que essa eletrosfera era dividida em camadas, e depois se viu que essa eletrosfera, além das camadas, apresentava as subcamadas. Isso é uma construção do modelo atômico. Tá aqui, galera, olha só. Dalton, esfera maciça e indivisível, recuperando o conceito originado na Grécia Antiga por Demócrito e Leucipo. Thomson, não é Thompson, é J.J. Thomson. O Thomson descobre o quê? Que sobre essa esfera maciça, agora ela torna-se positiva, e sobre ela estão incrustados, ou seja, grudados, os elétrons, que são partículas menores do que o átomo, partículas elementares que apresentam massa desprezível e carga elétrica negativa. O Rutherford descobre, bombardeando aquela fina lâmina de ouro, que na verdade a matéria é vazia, ela é preenchida por um grande vazio. Ou seja, resta apenas uma região central, na qual estão os prótons, muito pequena, muito densa, que concentra toda a massa do átomo, e os elétrons estão orbitando ao redor do núcleo, numa região chamada eletrosfera. Admira outro modelo de Rutherford? Porque agora aqui apareceu mais uma partícula dentro do núcleo. Quem é aquela partícula? Ali é um nêutron, que foi descoberto posteriormente por Chadwick. E aí eu tenho um modelo que é uma mistura do Rutherford com Bohr, porque eu tenho o mesmo núcleo. Nesse núcleo estão os prótons e os nêutrons.
Ao redor estão girando os elétrons, só que agora eles estão circulando em órbitas circulares, em níveis quânticos, ou seja, cada elétron ou um número específico de elétrons ocupa uma camada específica. E esses elétrons podem saltar de uma camada interna para uma mais externa, e eu chamo isso de salto quântico. Se eu colocasse Sommerfeld aqui atrás ainda, o Sommerfeld ainda pegar essa camada e subdividi-la em subníveis ou subcamadas. As camadas são K, L, M, N, O, P, Q, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e os subníveis recebem as letras S, P, D e F. Fechou? São Paulo, Distrito Federal. E como é que eu represento o elemento químico? Precisamos de um nome para o elemento químico. Vamos ver mais tarde quais foram as regras usadas para dar nome para os elementos químicos. Alguns são pela ocorrência, outros são pela cor, outros são por mitologia, outros homenageiam cientistas, outros homenageiam localidades, universidades e assim por diante. No caso o sulfuro, o enxofre, o símbolo é a letra S. Eu vou ter dois números associados ao símbolo do elemento químico. Um número sempre é maior do que o outro. O maior é a massa. O maior número associado àquela letrinha é o número de massa, cuja representação é a letra A. A gente sabe que a massa do elemento químico do átomo está no seu núcleo. E a gente sabe que o núcleo contém prótons mais nêutrons. Embaixo eu tenho o RG, a identidade do átomo. O que é que identifica um elemento químico? É o seu chamado Z, ou número atômico, que nada mais é do que igual ao número de prótons, que num átomo eletricamente neutro, nada mais é do que o seu número de elétrons. O Ademir, como é que eu sei se o átomo é neutro ou não é neutro? Eu vou escrever aqui em cima, aqui, ó, S2-. Olha esse S aqui, esse enxofre. Tem alguma carga aqui em cima? Não. E esse enxofre aqui em cima tem uma carga? Ademir, esse é o enxofre, é o ânion do enxofre. Tá? É o ânion sulfeto. Ou seja, ele tem 2 elétrons a mais, por isso que ele ficou 2-. Então, se o átomo não tem carga aqui em cima, ó, então o número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons, já que o átomo é eletricamente neutro. Como é que eu faço para achar o número de nêutrons? É só eu pegar a massa e descontar o número de prótons. 32 menos 16, o número de nêutrons vai ser 16. Vamos lá rapidinho aqui, ó. Estou passando o horário. Olha lá, cloro, chumbo, ferro e urânio. Vamos lá. O maior número é a massa, então o cloro tem massa 35. O menor número é o número atômico, que é o número de prótons, como ele é neutro, é igual ao número de elétrons. Então esse cloro tem 35, o número de massa, 17, o número atômico. O número atômico é igual ao número de prótons. O átomo é neutro? Então é igual ao número de elétrons. Quantos nêutrons ele tem? Diminui um do outro. 35 menos 17, nêutrons igual a 18. Olha o chumbo aqui, Pb, plumbum. Tá? Vamos lá, número de massa do chumbo, 208. Número atômico do chumbo, 82. Ele é neutro? Não tem nenhuma carga aqui em cima. Então, o número atômico, que é o Z, é igual ao P, que é igual ao E. Ou seja, o número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons no átomo neutro. Como é que eu sei quantos nêutrons tem o chumbo, Ademir? 208 menos 82, resultado 126. O átomo de ferro, número de massa, 56. Número atômico, 26. Esse número atômico é o número de prótons e é o número de elétrons, já que ele é neutro. Quantos nêutrons ele tem? 56 menos 26, 30 nêutrons. Último átomo, urânio, número de massa do urânio, núcleo grande de partículas, 235. Quantos prótons ele tem? 92. 92 é o número atômico, que é o número de prótons, já que ele é neutro, também é o número de elétrons.
Ademir, quantos nêutrons tem o urânio? 235 menos 92, 143 nêutrons. Como é que eu sei que esse é o cloro? 17 prótons. Como é que eu sei que esse é o chumbo? 82 prótons. Como é que eu sei que esse é o ferro? 26 prótons. Como é que eu sei que esse é o urânio? 92 prótons. O número de prótons, ou seja, o número atômico é a identidade do átomo. Exercícios de fixação. Exercise your brain. Ou seja, exercício do seu cérebro. Faça inglês no Colégio Unificado. Apostila, páginas, livro de